Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 14 de julho. Uma sexta com uma grade mais fraca, onde a gente vai falar sobre 3 jogos, um jogo da Islândia e 2 do Campeonato Brasileiro Série B. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 17h15 na Islândia, um dos melhores times do campeonato islandês, o Breiðablik, visita o Fram Reykjavik. Porém, mesmo tendo uma das melhores campanhas fora de casa, o Breiðablik não deve ter vida fácil contra a equipe do Fram. Isso porque o Fram é uma equipe muito agressiva ofensivamente e acaba sendo muito kamikaze defensivamente. Considerando os jogos em casa, não só do campeonato islandês, mas também das Copas e outras competições, o Fram marcou nas últimas 9 partidas seguidas e sofreu nas últimas 11 partidas seguidas que fez dentro de casa. Ou seja, uma equipe literalmente kamikaze, que consegue fazer, mas que na maioria das vezes também sofre. Já o time do Breiðablik também é uma equipe que sofre bastante gol, difícil de confiar para trabalhar somente a favor. Ultimamente eu tenho preferido trabalhar o Breiðablik a favor de gols. Foi uma equipe que marcou em 14 dos últimos 15 jogos que fez fora de casa. Ou seja, uma equipe que consegue produzir ofensivamente de uma maneira muito fácil, independente do nível de adversário. Através do PDF de apoio, a gente consegue confirmar as informações que eu acabei de te falar. O time tem ambas marcam em 100% dos jogos dentro de casa. Tem um excelente ataque, mas tem uma defesa vazada. Olha, o ataque do Fram dentro de casa, respectivamente, é melhor do que o ataque do Breiðablik fora de casa. E as defesas são muito parecida. O Fram chega numa média de quase 2,3 gols por jogo marcado e 1,7 gols sofridos. Já a equipe do Breiðablik tem médias menores, principalmente de gols marcados. Por isso, tendo um primeiro tempo melhor do que o do Breiðablik e um segundo tempo também aparentemente melhor, me parece sim que é uma equipe que pode complicar a vida do adversário. O Breiðablik tem uma excelente jogada pelo alto, marca muito gol de cabeça e também muitos gols de escanteio. Se você é trader, não é um jogo que eu traria para trabalhar no match odds, ou seja, a favor do favorito por aqui. Por mais que historicamente o Breiðablik tenha vencido muito mais o Fram do que o contrário, né, do que o Fram venceu o Breiðablik é uma equipe que cede muita oportunidade. Quando ele vai enfrentar uma equipe kamikaze, é provável que ele também conceda oportunidade de gols, tá? Então, para trabalhar a favor do favorito por aqui, você muito provavelmente vai ter mais desconforto, você vai ter mais situações que vão te fazer querer fechar a posição do que permanecer nessa posição, mesmo que o Breiðablik saia vencedor no final do jogo. Tá? Se você é punter, eu gosto muito de um cenário de 2 gols. Historicamente, entre essas equipes, quando a gente puxa os últimos jogos, a gente vai ver 5-4, 4-3, 2-0. Mas quando a gente inverte o papel e só coloca o Breiðablik fora de casa, o nível de gol ele é alto, mas não é tão exagerado. Não chega a 5, 6 gols. Na maioria das vezes é 2, 3 gols no jogo. Então eu gosto de um cenário de 2 gols. E se você gosta de uma cotação talvez um pouco mais alta, eu olharia com carinho também para uma possibilidade de ambas marcam sim. Essa situação aconteceu em 100% dos jogos do Fram e é um time do Breiðablik que fornece muita oportunidade para o adversário. Às 19 horas na Série B, o CRB enfrenta o Avaí. O Avaí não vem fazendo uma boa competição, principalmente em jogos dentro de casa, vem vacilado muito, o que colocou a equipe já na vice-lanterna da competição. Fora de casa, o Avaí só teve uma vitória nos 8 jogos que disputou. O CRB não é uma equipe supra-sumo, não é um dos melhores mandantes da competição, porém só perdeu 2 partidas e tem uma quantidade de gols sofridos bem baixa, acaba tendo um ataque que se destaca um pouco mais, principalmente no comparativo direto com o Avaí. O time do CRB marcou o dobro de gols da equipe do Avaí quando a gente coloca frente a frente dentro e fora de casa, respectivamente. O time do Avaí não tem iniciativa de sair tanto na frente do placar nos últimos jogos, isso o CRB também tem uma condição um pouco melhor, e o time do Avaí chega a 50% dos jogos sem conseguir marcar fora de casa. Isso realmente mostra a fragilidade da equipe que pouco tempo estava na Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira etapa do CRB é o que mais me chama atenção e quando a gente for falar de trading aqui, isso vai fazer muita diferença. Outra coisa que me chama bastante atenção também é a quantidade de gols marcados do Avaí no primeiro tempo, que é muito baixa, e a quantidade de derrotas na primeira etapa, chegando a 50%. Uma coisa muito favorável do CRB, principalmente em jogos truncados como esse, pode ser a quantidade de gols marcados de escanteio. O CRB, se tiver um momento de pressão com muita imposição, deve tentar utilizar os escanteios para tentar abrir o placar por aqui. Se você é trader e encontrar um momento de imposição, principalmente no recorte do primeiro tempo do CRB, pode ser uma situação interessante para você se posicionar contra o Avaí e, obviamente, quanto mais situações de bola parada o CRB estiver criando nesse recorte de superioridade, melhor, porque você vai estar a favor de uma equipe que produz muitos gols pelo alto. O CRB não perde há 4 partidas dentro de casa e o Avaí só venceu uma das últimas 11 partidas que fez fora de casa.
Então pode ser um cenário sim para você procurar a superioridade da equipe mandante por aqui. Se você é Panther, gosta muito de pensar no empate anula ou numa dupla chance do CRB, eu só entraria a favor do CRB com vitória seca ou num handicap 0,25 ao vivo, depois de confirmar que o CRB de fato está produzindo superioridade para cima do Avaí. Não é porque o momento do Avaí é muito ruim que ele não pode, obviamente, vencer o jogo ou complicar a vida do CRB. O CRB também precisa fazer a sua parte. Não é à toa que o CRB está no meio da tabela. Então não é também um hipermandante. Então eu só entraria a favor de fato do CRB, seco, né, como a gente costuma dizer, se houver uma confirmação ao vivo. Agora, no pré-live eu gosto muito de pensar numa dupla chance ou no empate anula da equipe da casa. Não acho que vai ser um jogo para 0-0. Pode até acontecer porque o ataque do Avaí é muito defasado, tem muitos problemas, mas tende a ser um jogo onde a gente consiga ver pelo menos um gol. Não acho que é uma tendência de jogo exagerada para gols, então o under 3,5 também pode ser uma boa opção, mas eu ficaria com um jogo entre 1 e 3 gols ali no máximo. 9h30 da noite, o Atlético Goianiense dentro de casa recebe a equipe do Sport, que está muito bem colocado no campeonato. Sempre quando a gente vai falar de uma partida sexta-feira, 9h30 da noite, a primeira dica que eu dou para você é para ponderar vida e trabalho, ou vida e aposta, ou vida e trade, tá? Talvez uma sexta-feira à noite seja o momento de você curtir a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sair para fazer alguma coisa. Eu sempre deixo de dica, tá? Mas se você quiser fazer, Atlético Goianiense, Sport, 9h30 da noite, tá? O Sport, apesar de ter uma excelente campanha dentro de casa, uma equipe que ainda está imbatível, que agora perdeu, né, o 100% de aproveitamento no empate contra o Mirassol, fora de casa não consegue ter produção em relação à ofensividade, em relação à vitória. Porém, é uma equipe que também sofre pouquíssimos gols. Apesar de só ter vencido uma partida fora de casa, em uma partida apenas também o Sport sofreu mais do que um gol. Em apenas uma partida também ele marcou mais do que um gol. Ou seja, tem dificuldade ofensiva para produzir, mas também não fornece tantas chances assim para o adversário. Por outro lado, o Atlético Goianiense tem uma força muito grande dentro do seu estádio. Em 2023, nessa temporada, o Atlético Goianiense só perdeu 2 jogos e na Série B especificamente só teve uma derrota. Também não é uma equipe goleadora, mas também não é uma equipe que cede tantas oportunidades para o adversário. Quando a gente entra no PDF de apoio, a gente consegue ver que o time do Atlético Goianiense em casa, ele tem muita iniciativa. Quase 65% dos jogos em casa é uma equipe que sai na frente do placar. Venceu apenas 50%, mas tem muita iniciativa. Falha em marcar em 25% dos jogos e ficou sem sofrer gol em apenas 25% dos jogos, mas a quantidade de gols sofridos é baixa. A média de gols sofridos das duas equipes é 1 gol por jogo, e a média de gols produzidas fica um pouquinho acima do Atlético Goianiense, de 1 gol, e um pouquinho abaixo de 1 gol do Sport. O primeiro tempo do Atlético Goianiense é melhor, isso é muito bom para você que é trade, a gente já vai falar sobre isso, mas o segundo tempo das duas equipes não são tão bons e principalmente o Atlético Goianiense tem uma queda muito grande na parte defensiva. Outra informação importante para você que compra posições ao longo do jogo é a defesa aérea da equipe do Goianiense, uma equipe que sofreu 7 gols de cabeça já nessa temporada. Se você é trader, a primeira coisa que eu te aconselho por aqui é não criar tanto viés. Por mais que eu tenha um primeiro tempo do Atlético Goianiense que costuma se destacar sobre o adversário, eu tô falando aqui do Sport, que é um dos melhores times da competição. Não tem uma excelente campanha fora, mas tem uma excelente defesa. Então, primeiro, venha para conferir o que está acontecendo no jogo. Não crie viés, nem pro lado do Sport, que é uma excelente equipe no geral, nem pro lado do Goianiense, que é uma excelente equipe em casa. Caso o Atlético Goianiense se imponha nos primeiros minutos, você pode aproveitar para tentar corrigir essa odd do Sport, que até tá uma odd relativamente boa para fazer isso, né? Tem campo para correção se o Goianiense conseguir se impor como vem fazendo nos últimos jogos. Lembrando que o Goianiense defensivamente no primeiro tempo é muito bom, no segundo tempo nem tanto. Agora, se você é Panther, eu gosto muito de pensar num jogo para under, porque eu tenho duas equipes que não conseguem produzir tanto ofensivamente no histórico da competição e duas defesas que não fornecem tanta oportunidade. Mas isso não significa que você não pode buscar pelo menos um gol ao vivo. Então eu gosto de pensar num cenário para menos de 3, menos de 4 gols, mas isso não te impede de talvez ao longo do primeiro tempo, ou às vezes até ao longo do meio do segundo tempo, se você estiver encontrando muito espaço, buscar um 0.5, né? Buscar um over limite, dependendo de quando tiver o placar, ao vivo. Pode ser interessante. Nas opções de jogos extras, às 15h45 na Irlanda, o Drogheda enfrenta a Universidade de Dublin. Sempre que a Universidade de Dublin entra em campo, é um jogo interessante para você ficar de olho na vitória do adversário ou até mesmo em gols. Às 19 horas, Botafogo de Ribeirão Preto contra Chapecoense. Talvez um jogo para correção de preço por aqui se você é trade, se você é Panther, acho que é um jogo mais complexo. Huracán e Tajeres, segundo colocado ainda do Campeonato Argentino, que vai deixando o River se distanciar de novo.
O Huracan não é uma equipe boba, deu trabalho para o Boca Juniors, tá? Então é um jogo, de novo, com tendência under, a Argentina é sempre assim, né? Mas pode ser um jogo mais pegado. E às 21h30 também o Sampaio Corrêa e Ituano. O Sampaio Corrêa é uma equipe muito forte dentro de casa, tem sido assim nas últimas temporadas. Inclusive na temporada passada não subiu para a Série A porque não conseguiu fazer algumas 2 ou 3 vitórias a mais que precisava fora de casa, porque dentro de casa foi uma temporada sensacional. Vamos ver se eles vão embalar de novo em casa, é um jogo sempre para ficar de olho. O Ituano geralmente é uma equipe que é dominada, mas que pode surpreender. Contra o Mirassol foi dominado o jogo inteiro fora de casa e marcou um golaço fora da área no último minuto, tá? Mas eu gosto de uma coisa ali, num dupla chance ou no empate anula do Sampaio Corrêa, tá bom? Antes de você ir embora, se inscreve no canal para me ajudar a continuar crescendo por aqui e a levar esse conteúdo para mais pessoas, que eu sei que é muito importante, e deixa o like no vídeo também, que é sempre muito legal para você me ajudar. Beleza? Te vejo no sábado, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.